Olá, eu sou Liege Vicente, proponente do projeto Que Dança é essa, Senhor Passarinho, que é um projeto patrocinado pelo edital Elizabeth Andrely de Incentivo à Cultura, do Fundação Catarinense de Cultura e do Governo do Estado de Santa Catarina. Esse projeto foi baseado no livro Senhor Passarinho, que tem como autora Fernanda Gomes, e esse livro, ele conta a história de onde um passarinho vai fazer o seu ninho. É um livro infantil e a gente fez para esse público uma apresentação de dança envolvendo dança, a literatura e a música. O livro Senhor Passarinho chegou até mim através do meu irmão, que é ilustrador do livro, Leandro Vicente, qual é amigo de Fernanda Gomes, que escreveu o livro. E eu presenteei algumas pessoas com esse livro e a gente gostou muito da história. Então a gente pensou em sempre teve vontade de fazer um espetáculo para criança, para o público infantil, e achou que esse livro ia casar muito bem com a história do livro, ia ficar muito bem e as crianças iam gostar, porque os nossos filhos tiveram uma admiração muito grande pelo livro. A gente pensou no projeto, a princípio ele só de dança, a gente escreveu 2 vezes esse projeto e foi contemplado agora no projeto em 2023, no Elizabeth Andrely 2023, e a gente fez um espetáculo envolvendo a dança, a contação de história e a música. Então, primeiramente, as crianças tinham acesso à contação de história do livro, né, com uma artista. Depois a gente tinha um momento que a gente apresentava uma pequena coreografia da coreógrafa Karen Cris. E depois a gente também fazia uma interação com as crianças. Elas participavam desse momento, tentando descobrir através dos movimentos, do que elas tinham entendido do livro, e a gente instigando elas a fazerem os movimentos. A gente passou por 5 cidades, e cada cidade foi especial, assim. Essa troca com as crianças, a interação delas com a gente é uma coisa muito verdadeira, né? A criança, ela gosta, ela se identifica, ela via o passarinho e vinha atrás, ela queria no final abraçar as bailarinas, que no caso era eu e a Karen Cris. Então, elas tiveram essa troca de estar aquele movimento, o espetáculo durava aproximadamente 30 minutos e você via a atenção desse público o tempo todo com a gente ali, tanto com a música, que o Rafael Floriani fez a trilha sonora especial para o espetáculo. As crianças gostavam de estar vendo ali o músico ao vivo, de sentir, de tocar nas bailarinas, de ver a contadora de história, de participar do momento de um todo, né? Então, nosso objetivo foi alcançado. Nas 5 cidades, a gente teve um público maior do que a gente esperava e foi muito gratificante. Olá, eu sou a Karen Cris, eu participei da produção, fui bailarina e coreógrafa desse projeto. O início desse projeto foi pensado para a faixa etária de 4 a 6 anos de idade, porque nós percebemos e nos incomodamos com a questão a escassez de produções em dança para essa faixa etária. Quando vemos produções de dança aqui no estado de Santa Catarina, a gente não vê com o objetivo principal dessa faixa etária, né? Tem grandes produções para adulto, até para mais jovens, mas para crianças de 4 a 6 anos é muito difícil. E a nossa ideia era fazer um espetáculo de dança que as crianças participassem, que elas fossem ativas, que elas estivessem dentro do processo artístico naquele momento, e não só espectadoras. O que também é importante, mas o nosso objetivo era maior, era alcançar, era fazer essas crianças se movimentarem, incentivar esse movimento. E chegando nas escolas, nós tínhamos pensado um público acreditamos, né, que íamos atingir um público de 40 crianças em cada cidade. E na primeira cidade já nos surpreendemos porque tinham mais de 100 crianças. E esse processo foi legal, porque nós programamos para 40, chegou na hora, tinha 100, e o desenvolver disso foi intrigante, foi satisfatório, foi desafiador, porque ver 100 crianças se movimentando juntos, 100 crianças participando, foi muito legal. Uma experiência, assim, satisfatória, uma experiência incrível. E as etapas foram, né? Aliás, a gente comentou já um pouquinho disso, mas as etapas foram a contação de história, que vê aqueles brilho no olho das crianças, porque a contadora de história usou um boneco
um boneco de passarinho. Então ela passava com o passarinho perto deles, ela interagia com as crianças e junto com a sonoplastia. Então a Maria Fernandes conseguiu encantar as crianças junto com o apoio do Rafael, com a trilha sonora. Então ver aquele olhinho brilhando das crianças foi muito, muito legal mesmo. Depois disso, eu e a Liege entrávamos, dançávamos e convidávamos eles para dançar. Então, quando a gente convidava eles para dançar, não teve aquele momento, aí venha, de insistir. No primeiro convite já vinha assim, já vinham as crianças, já entendiam, já participaram junto. E é difícil até falar sobre, porque foi de um desenvolvimento enriquecedor mesmo. A respeito da coreografia, então, nós pensamos nas partes do livro. Então, nós seguimos a história, né? O passarinho está procurando o ninho, então nós movimentávamos a parte do corpo referente na mesma sequência que o livro aconteceu. Tinha contação de história, essa coreografia envolvendo a história do livro também, dançando a história do livro, e depois a gente conversava com as crianças, né? E aí, onde o passarinho foi primeiro? E depois? E eles memorizavam. Eles respondiam bem certinho. E ali a gente já fazia eles movimentarem a parte do corpo junto e seguindo a mesma trajetória do livro Senhor Passarinho. Olá, meu nome é Rafael Floriani, eu sou músico da cidade de Lages. Tive a honra e o privilégio de receber o convite da Karen Cris e da Liege para fazer parte do espetáculo Que Dança é Essa, Senhor Passarinho? É um espetáculo instigante que mistura literatura, dança, música, balé e tudo isso de uma maneira ao vivo para as crianças, né? O processo de composição foi o mais desafiador em virtude de a música ser composta através da dança, num processo que geralmente é o contrário, né? Compõe-se a música e dança depois em cima da música. Esse processo foi ao contrário. A gente gravou um vídeo com as ideias de passos de dança que o balé tinha em mente, e depois, em comum acordo e reunião, tanto com a Liege quanto com a Karen, a gente compôs a parte instrumental. Por se tratar de um projeto que o alvo são as crianças, os pequeninos, havia uma preocupação com um público atípico. Então, a necessidade de se cuidar dos instrumentos que se usava na composição para ser um som que não agredisse, né, a questão auditiva de crianças atípicas. A gente usou para a composição melódica um módulo de bateria eletrônica, onde foi composto através de pads a parte melódica e harmônica e instrumentos de percussão para a parte rítmica. Usamos cachixi, que são chocalhos artesanais feitos com palha e feijão. Usamos molho de tampas, que são tampas de garrafa PET. Usamos molho de chaves de carro, de casa, todo tipo de chave velha. Usamos carrilhão, que é um instrumento onde você tem blocos de ferro em escala melódica, né, seguindo uma tonalidade. Usamos um par de congas, tumbadoras, né, que são instrumentos afro-cubanos. Usamos o djembe, que é um instrumento artesanal africano. E usamos o bongô, que é um instrumento afro-cubano também. Tudo isso foi composto numa base mais brusca da música e, posteriormente, a gente acrescentou timbres de alguns outros instrumentos de percussão, valorizando e entrando conforme a movimentação da dança. Usamos na questão da sonoplastia sons prontos de pulso de coração, de passos, enfim, toda a desenvoltura que acontecia tanto na dança quanto na contação de história
era representada através dessa sonoplastia. Em virtude de a gente depender da resposta do público, que é um público muito exigente, embora sejam pequenos, muitas das mudanças que a gente teve que fazer foram no acontecimento do espetáculo, repetindo alguns sons, aumentando, por exemplo, a quantidade de passos, porque era muita criança no local e para todos poderem participar. Então, tudo tinha esse desafio de você estar atento ao que estava acontecendo para poder fazer acontecer da melhor forma possível. Nos bastidores, a gente teve o desafio de tentar equalizar o som às diversas e diferentes estruturas que a gente teve ao longo dos dias de espetáculo, né? Nós tivemos situações onde você tinha locais com a qualidade acústica boa e alguns locais que não dispunham dessa qualidade, então para isso também foi um aprendizado muito interessante. A questão da interação com o pessoal é maravilhosa, porque você está fazendo um trabalho para crianças que estão te sorrindo, que estão alegres, que estão te motivando e que você está sentindo que você está fazendo a diferença no dia deles naquele momento. Faz que eu te transforme numa água viva. Olá, me chamo Sueli Dors, participei no projeto como auxiliar de produção, praticamente nos bastidores, né, com a logística de todo o projeto, as viagens, né, programação de viagens, alimentação e contatos com as prefeituras dos municípios de Cerro Negro, Bocaina do Sul, Urupema, São José do Cerrito e Painel. A princípio, quando recebi o convite, eu fiquei meio receosa, porque não sabia até então de como seriam essa recepção aos municípios. Mas a minha surpresa foi que fomos muito bem recebidos. As fundações e secretarias de educação sentiam essa necessidade de receber espetáculos em seus municípios. E, de tal forma, cada município se mobilizou de uma forma muito bacana, muito especial. Disponibilizaram ônibus que buscaram nos seus interiores todas as crianças, que nos surpreendeu pelo número, né, pelo número de crianças que vieram participar. Também as secretárias, né, e a prefeitura também, com os prefeitos e prefeitas que tiveram no espetáculo, colocaram-se à disposição para que mais espetáculos retornassem às suas cidades. Então, isso nos proporcionou assim, uma grande alegria, porque fomos muito bem recebidos. E, então, a equipe foi uma equipe muito leve, né? Foi um trabalho excepcional, porque todos estavam sintonizados entre si, e então o trabalho transcorreu levemente. Foi muito bacana esse contato com essa equipe, estão de parabéns. E também queremos agradecer a todos os municípios que nos receberam. Olá, eu sou a Paula Abreu e eu fui fotógrafa do espetáculo Que Dança é Essa, Senhor Passarinho. E para mim foi muito gratificante fazer parte desse projeto, porque trabalhar com criança, assim como todas as outras integrantes já comentaram, ver o brilho nos olhos das crianças foi cativante, foi comovente também. Mesmo eu sendo só a fotógrafa que estava atrás das câmeras registrando todo o processo, né, do espetáculo, todo o projeto, as crianças elas estavam gratas por estar assistindo o espetáculo e muitas delas me abraçaram, gratas a mim, como se eu também fosse parte do
da parte de contação de histórias ou da própria dança, né? Então, eu acho que o mais gratificante mesmo foi ver a reação das crianças. E falando, eu como espectadora, vendo de fora, né? Eu acho que é um projeto muito importante que, além de fazer as crianças se movimentarem, a mensagem é muito, muito especial, a mensagem do espetáculo. Fala sobre o ninho, fala sobre valorizar a família, valorizar os amigos, valorizar a escola. Fala da gente viver o momento presente. Foi tão especial porque nos dias que a gente vive hoje, das crianças já nascerem olhando para telas e vivendo o imediatismo, então você vê crianças daquela faixa etária prestando atenção na dança e na contação de histórias e se envolvendo e prestando atenção, porque depois que acontecia o espetáculo, a dinâmica era perguntar se elas sabiam aonde que o passarinho tinha feito o ninho, e todas elas estavam atentas, prestando atenção e interagindo. Então, eu acho que isso é muito especial, as crianças estavam vivendo o momento presente ali, e fora da questão de... é uma atividade física, né? Então, elas eram muito participativas. Eu acho que o espetáculo é muito mais especial do que simplesmente a gente levar a arte para as escolas, né? Como já foi comentado aqui, tem uma mensagem muito especial sobre o que a gente realmente deve valorizar na vida, né? Eu acho assim que, para mim, foi muito gratificante fazer parte desse projeto. Olá, eu sou o Vinícius, eu fiz parte da filmagem a convite da Bagagem Cultural representando eles, e para mim é meio engraçado estar na frente da câmera. Geralmente eu estou atrás fazendo os registros, mas foi muito gratificante fazer parte desse projeto. Achei muito legal a interação das crianças, como a gente está vivendo nesse mundo, como a Paulinha falou, de imediatismo, de tudo muito rápido, então prender a atenção das crianças foi muito bacana. Acredito também que foi muito legal a questão de trazer o teatro de volta para as cidades, algumas cidades ali que tinham crianças que às vezes nunca assistiram uma apresentação, então para elas foi um momento lúdico, foi um momento divertido, foi um momento cativante e até carinhoso, como a Paulinha falou, dos abraços, dos sorrisos, das despedidas. Acho que cada pessoa que estava ali fez um papel muito importante, foi uma equipe muito bacana. Tanto a parte da Maria Fernanda apresentando o passarinho para as crianças e cativando elas no primeiro momento ali do espetáculo, tanto com o Rafa fazendo a parte da música ali, foi muito legal presenciar isso de uma forma mais de espectador mesmo, fazendo os registros, né? A parte da dança também foi muito legal, ver também as crianças interagindo com as bailarinas. Acho que o que dá de tirar de lição mais importante assim, foi ver o sorriso e a alegria no rosto das crianças mesmo. E foi muito, reiterando, foi muito gratificante ver a cena teatral, o espetáculo em si acontecendo, revivendo as contações de histórias que tinham antigamente, que hoje em dia já estão mais defasadas, né? E que deveriam existir mais nas escolas, nos teatros em si. Alguns pontos que é importante a gente falar, né? A gente escolheu essas cidades através de uma pesquisa, né? A gente fez algumas reuniões antes de começar o espetáculo, antes de a gente teve esses encontros, né? Antes de a gente montar a coreografia, né? A equipe conheceu o livro, a gente teve essas reuniões antes, e o que a gente combinou era que a gente apresentasse nas cidades que tivessem IDH baixo, né? Então essas cidades a gente foi para alguns lugares que não tinham esse contato, como alguns colegas já falaram, não tinha tanto esse contato com espetáculos de dança, de música, de teatro, enfim, as crianças não têm acesso a isso, mesmo porque algumas dessas, embora as cidades tinham DH baixo, eram do interior dessas cidades ainda, então são lugares que não, em muitos lugares não tinha nem teatro. Outro ponto é as apresentações, cada lugar era um ambiente diferente, né? A gente conversava, a Sueli conversava com as prefeituras
E aí eles nos falavam onde era, então eram em centros comunitários, salão de eventos, salões de igreja. Então, toda vez que a gente chegava para fazer o espetáculo, tinha uma novidade. Então, a gente chegava um tempo antes, o Rafa escolhia o lugar que ele ia montar, que a gente ia fazer a coreografia, onde ele ia montar a parte dos instrumentos, a gente posicionava, via onde as crianças iam ficar, tinha toda essa preparação, aí a gente fazia maquiagem, se organizava, aquecia, e aí acontecia o espetáculo e depois a gente retornava a Lages. Então, cada espetáculo foi único, né? Nenhum foi igual ao outro. Mesmo a contação de histórias, como o Rafa já falou antes, a gente teve que ver, dependendo da interação das crianças, ela ia um pouco mais além, ou se as crianças não estavam ali um pouquinho mais tímidas, ela buscava um pouco mais. Então, foi muito interessante e muito bacana essa parte também. Junto com o nosso espetáculo, a gente ganhou da Fernanda Gomes e do Leandro Vicente alguns exemplares do livro O Senhor Passarinho, e a gente fez a doação para cada cidade. Então, cada Secretaria da Educação recebeu um exemplar desse livro, que foi uma doação também da escritora e do ilustrador do livro. Além dessas apresentações, no final do espetáculo a gente tinha esse momento de conversa, né, com a Secretaria da Educação, com os professores, as pessoas que acompanhavam as crianças, e foi unânime, assim, em todas as cidades. Eles pediam para a gente retornar, se não tinha como a gente ir em outro momento, fazer para outra faixa etária, ou para aquela mesma faixa etária para algumas turmas que não tinham conseguido assistir o espetáculo. Então, isso foi muito prazeroso, assim, a gente pensar que a gente pode fazer com que o Senhor Passarinho leve essa dança e tente fazer esse ninho em muitos outros lugares que ainda não buscou. Eu gostaria muito de agradecer essa equipe, né, que topou essa nossa ideia, que é Bini da Karen Cris, em fazer esse espetáculo, né? O Vini e a Paula que nos acompanharam, o Tutu, a Sueli que organizou toda a parte com a prefeitura, a Lia que nos maquiou, a Maria Fernandes que foi a contadora de história, o Rafael Floriani, o músico, a Karen que foi a coreógrafa e bailarina, e eu, Liege Vicente, que estou muito, muito feliz com o resultado do espetáculo e já torcendo para que o Senhor Passarinho continue sua caminhada.